tanto tempo no percurso do Júlio. Hoje é uma alegria poder estarmos aqui reunidos para a sua ordenação. Que alegria, Júlio. Muito bom fazer parte desse momento, mesmo que chegando nos finalmente, falo por mim. Eu convido você a acompanhar a liturgia do culto de hoje. Ela foi entregue para você, mas também vai ser projetada, tá? E eu gostaria de convidar você então a ficar em pé. Nós vamos fazer essa primeira leitura de forma responsiva do Salmo 133. Salmo 133. E eu convido você a acompanhar então comigo. Reunimos-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos louvar ao Senhor com um cântico nesta hora? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós já podemos sentir a Tua presença nesse lugar, Senhor. E assim nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento tão único, Senhor, na vida do Reverendo Júlio. Nós Te louvamos pelos irmãos que vieram, nós Te louvamos, Senhor, por aqueles que vieram participar dessa alegria do Teu servo Júlio. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua igreja, Senhor. Meu Deus, obrigado por trazer em paz os irmãos que vieram de longe. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Ó Deus, que nesta noite, assim como já foi neste início,
nós possamos ouvir a tua doce voz. Amém. Falando, Senhor, e alegrando os corações neste momento singular e único que o Senhor preparou para nós. Fica conosco, Senhor. Nós te suplicamos essas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Nós vamos fazer essa próxima leitura também de forma responsiva de 1 Coríntios 12, de 4 a 7, verso 27. Há diferentes dons, mas é o mesmo Espírito que os concede. Há diferentes maneiras de servir a Deus, mas é o mesmo Senhor que é servido por todos. Pessoas diferentes atuam de diversas maneiras, mas é o mesmo Deus que realiza o seu propósito através de todos. Os dons do Espírito Santo são concedidos a cada um, a fim de utilizá-los para o bem comum. Juntos nós somos o corpo de Cristo. E individualmente somos membros desse corpo. Peçamos nesse momento perdão ao Senhor em silêncio de todas as vezes que pecamos não utilizando os nossos dons e quando através das nossas atitudes não testemunhamos ser membros do corpo de Cristo. Depois de alguns momentos de silêncio, eu vou pedir para o presbítero Donizete fazer uma oração em voz alta, por gentileza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, ó Deus. E nesta noite, ó Pai querido, estamos aqui para te agradecer, ó Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Queremos te dizer, ó Pai querido, que nós o amamos, e nós estamos aqui unicamente para te louvar e agradecer o teu santo nome. E agradecer, ó Pai querido, por vidas preciosas, ó Deus amado, que têm se dispostos, ó Pai querido, a estar nessa seara, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai querido, porque sabemos que o Senhor nos fortalece, ó Deus amado, nos torna, ó Pai querido, fortes, suficientes, ó Deus amado, para que possamos, ó Deus, levar o teu evangelho a Deus. Aquelas pessoas que não conhecem, ó Pai querido, aquelas pessoas que estão amarguradas, ó Deus. E nesta noite, queremos entregar, ó Pai querido, nossos corações ao teu altar, ó Deus amado. Que o Senhor venha trabalhar nossas vidas, ó Pai querido, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, ó Deus, e nesta noite, ó Deus amado, perdoados desses pecados, ó Pai, nós possamos louvar o teu santo nome, ó Pai querido, estar mais altos que a neve, ó Deus amado, para ser dignos da tua presença aqui nesse local, Pai. Muito obrigado, ó Pai querido, pela vida do Júlio, ó Pai. Nós te louvamos porque mais um se dispôs, ó Pai querido, a estar na tua seara, Deus. E nesta noite estamos alegres com os nossos corações, transbordando, ó Pai querido, deste amor que vem do Senhor. Muito obrigado, ó Pai querido. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra nos diz que alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Também sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glórias a Deus. Eu convido você a ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor agora com alegria, na certeza que em Cristo Jesus nós somos perdoados, lavados, remidos. Todas as tribos, povos e raças, todos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, o tempo e o espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o
Primeiramente, nossa gratidão a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus que na pessoa de Jesus Cristo nos amou, como nós acabamos de entoar nesta hora. Deus que pela sua infinita graça veio ao nosso encontro e nos fez filhos e filhas do Senhor para a glória do Senhor. Sejam bem-vindos a este tempo de adoração, de louvor, de exaltação, de gratidão, de celebração ao Deus que nos chama, que nos vocaciona, que nos capacita em Cristo Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nossa gratidão a Deus pelo cuidado, a Deus pelas bênçãos, bênção da vida, bênção da providência, bênção da comunhão, e a nossa gratidão ao Júlio. Cadê o Júlio? O Júlio está fotografando, estava. Gratidão a Júlio, a Deus pela tua vida, gratidão pelo privilégio, pelo carinho, pelo amor, pela caminhada e por este convite, diante de tantos outros que aqui poderiam estar ministrando a palavra nesta noite. Você ter estendido a nós este convite é uma alegria. Gratidão a Deus pela tua vida, gratidão a Deus pela vocação, gratidão a Deus por esta noite. E que em nome de Jesus a palavra dele venha ao nosso encontro e nós sejamos edificados nesta noite. Ao Senhor toda a honra, glória e louvor. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Nós vamos ler dos versos 51 a 60. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versos 51 a 60. Mesmo assentados, nós vamos acompanhar a leitura da Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versos 51 a 60. Assim registrou Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 51 de Atos. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistem ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, no qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e brilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Pai, nós estamos diante do Senhor. A tua palavra é verdade, a tua palavra é alimento, e ao longo de todo este tempo tu tens nos sustentado através da tua palavra. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, porque através da ação do teu Espírito nós caminhamos sustentados e amparados por ti. Muito obrigado, porque esta é uma noite preparada pelo Senhor para cada um de nós. Muito obrigado, porque aprouve ao Senhor, através da tua soberania e sabedoria,
trazer-nos à tua casa, casa de oração, casa de adoração. Muito obrigado por todos que aqui estão, por todas as famílias aqui representadas, pelas igrejas aqui representadas. Muito obrigado, porque aprove ao Senhor juntar-nos nesta noite. Obrigado por tudo que já temos vivenciado até o presente momento. E obrigado pela tua palavra. Ela está diante de nós. Como nós cantamos, vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela às nossas almas Cristo no Senhor. Que ao ministrarmos a tua palavra, o façamos no poder dos altos céus, revestidos pela graça do teu Espírito que atua em nós. E este mesmo Espírito, o nosso ensinador, ensine-nos nesta noite, e que ao ouvirmos a tua voz, possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em Cristo Jesus oramos, agradecidos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, é fato que quando nós pensamos na caminhada da igreja, muitas coisas vêm à nossa mente, muitas coisas passam pelos nossos corações. E nós almejamos como membros muitas coisas para a vida e para a caminhada da nossa igreja. E como pastores também, membros deste corpo, almejamos muitas coisas para as nossas vidas e para a caminhada nossa como igreja. E algumas delas nós podemos expor. Nós queremos uma igreja mais alegre, e hoje falamos bastante em revitalização de igrejas, trazer vida novamente, almejamos e sonhamos com isso, desejamos isto para as nossas igrejas. Queremos uma igreja mais envolvida com missão, uma igreja mais envolvida com evangelização, queremos uma igreja mais amorosa. Só que quando nós pensamos nessas coisas e almejamos todas elas, nós falamos da igreja como algo muito distante de nós, e usamos lá na terceira pessoa como se a igreja lá estivesse e nós cá estivéssemos. E nós nos esquecemos que a igreja somos nós, eu e vocês. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo espalhado por sobre a face da terra. Portanto, se nós queremos tudo isso para as nossas igrejas, se nós almejamos tudo o que mencionamos para as nossas igrejas, precisamos concordar que tudo isso começa em nós. Amém? Amém. Começa em mim, começa em você, começa em nós como pastores, começa em você, Júlio, que tem o chamado, a vocação comprovada pelo poder dos altos céus, e hoje passará pela cerimônia de ordenação. Observando a caminhada da igreja hoje em solo brasileiro, nós ficamos bastante preocupados com o que tem acontecido. E olhando para a vida de Estevão, eu quero pensar com você que nós devemos clamar, buscar ao Senhor e almejar homens e mulheres cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Consequentemente, igrejas cheias de fé e cheias do Espírito Santo. E mais, Júlio, e pastores e pastoras, colegas e colegas que aqui estão, precisamos de pastores cheios de fé e cheios do Espírito Santo. E isso nós aprendemos com Estevão. E aí você pode estar aí pensando, mas pastor, Estevão não era pastor, Estevão era diácono, você tem razão. E aqui ele está pregando, no capítulo 7 ele é pregador, ele é mensageiro da palavra. Como diácono, você conhece a história dele, ele foi um dos 7 escolhidos pelos discípulos para depois da ressurreição auxiliar no trabalho da diaconia, para que os apóstolos cuidassem da oração e da ministração da palavra. Estevão, portanto, é escolhido como diácono, mas se você ler o capítulo 6, nesta escolha, Lucas, que é o autor de Atos, registra uma característica, registra uma qualidade de Estevão. Atos 6:5, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ou seja, Estevão era alguém que se destacava na fé. Estevão era alguém que se destacava na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Estevão era alguém revestido com o poder dos altos céus. Estevão era alguém revestido de sabedoria.
E biblicamente falando, se você pegar a definição para a fé do autor aos Hebreus, era um homem que tinha a certeza das coisas que se veem, era um homem que tinha a convicção de fatos que não se veem. Homem cheio de fé. Mas também Estevão era cheio do Espírito Santo. Ou seja, para olhar para as cartas paulinas, era alguém que produzia os frutos, e os frutos do Espírito, a saber, amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por isso, repito, hoje precisamos de homens e mulheres cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Precisamos de pastores e pastoras cheias de fé e cheios do Espírito Santo. O que realizam estes? Quais as obras das suas mãos? E eu quero pensar, ao menos em 3 momentos, na vida de Estevão e diante do que nós lemos e diante do texto que nós lemos. E a primeira característica deste homem, a primeira característica de uma pessoa cheia de fé e do Espírito Santo, é que pessoas assim conhecem a palavra de Deus. Todo o capítulo 7 é um sermão de Estevão. Ele prega, ele está anunciando a palavra. E Estevão é conhecedor da palavra. Estevão não tem lá à sua disposição o Kindle, ele não tem lá à sua disposição o Google, ele não tem lá ChatGPT, ele não tem lá a Bíblia projetada para ele decorar e citar, ele não tem lá a Bíblia disposta em uma mesa ou em um púlpito para ele anunciar aos seus algozes. Estevão traz no seu coração a palavra, Estevão guarda no coração a palavra. Estevão vive o conselho do salmista: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra está no coração de Estevão. E quando ele é arguido, quando ele é questionado, quando ele é colocado diante dos seus algozes, ele abre a sua boca e dela sai um sermão extraordinário que primeiro brota no seu coração. Porque ele é um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E ele expõe a palavra, ele prega a palavra e ele o faz com clareza, ele faz com sensatez, ele faz com o poder que vem dos altos céus, ele o faz revestido pela graça do Senhor. E ele faz uma extraordinária viagem bíblica. Ele começa na vida de Abraão e ele chega até Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele recordou os privilégios de Israel como nação eleita, como povo de Deus. Ele também aponta a maneira como os profetas foram mortos, como foram assassinados. Estevão tem a capacidade, revestido de fé e pelo poder dos altos céus, a capacidade de entender, a capacidade de viver, a capacidade de discernir e a capacidade de pregar a palavra de Deus com ousadia. Júlio, hoje você será ordenado pastor. E penso que mais do que, ou a começar dos cultos das nossas igrejas, extensivo aos membros das mesmas, nós precisamos de pastores e pastoras, amantes da palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus, que a carregam no seu coração. Infelizmente nós temos pastores e pastoras que veem a Bíblia apenas e tão somente como uma ferramenta de trabalho, apenas e tão somente como um instrumento de trabalho, e vão a ela apenas e tão somente para a preparação de estudos, para a preparação de sermões, e deixaram de viver uma vida devocional, uma vida de intimidade com esta palavra que é viva, que é eficaz. Júlio, eu sou mais novo que você, mas pelo carinho, amor e dedicação, se eu puder lhe dar um conselho nesta noite, sei que você o faz, continue amando a palavra dia após dia, para que Deus, através do Espírito Santo, continue falando ao teu coração. Que esta palavra que é viva, eficaz, que esta palavra que nos envolve, que esta palavra que nos encanta, que esta palavra que nos atrai, que esta palavra, na linguagem de Ezequiel, ele a come, ele a ingere, você continue ingerindo da tua vida, para que seja um pastor cheio de fé e do Espírito Santo. Às vezes nós abandonamos o amor pela palavra
E para não falar de pastores, muitos membros das nossas igrejas, ou apenas e principalmente de pastores, muitos membros de nossas igrejas, que só leem a Bíblia uma vez por semana, domingo à noite, quando vai acompanhar a leitura do pastor. É uma triste realidade. Eu e você, se revestidos pelo Espírito Santo, amamos a palavra. Jesus deixa um alerta aos fariseus, lá em Mateus 22, 29, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Tem muita gente errando, tem muita igreja errando, tem muitos líderes errando, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando cheios de fé e do Espírito Santo como Estevão, nós compreenderemos o valor, o amor, o poder e a capacidade para transmitirmos a palavra de Deus. Se alguém tem Nova Europa, além do Donizete cá estivesse, Ministério de Jovens e Crianças lá da igreja, eles sabem o dia que eu vou pregar. Eu prego no domingo sim, domingo à noite, no domingo não, lá na nossa igreja. Quando eles pegam na minha mão, domingo à noite, pastor, o senhor vai pregar hoje. A minha mão é um gelo, e agora está gelada. E eu brinco lá, que o dia que a minha mão parar de gelar, o dia que a minha barriga parar de gelar, diante da responsabilidade da palavra, pendurar chuteiras não, né? Futebol. Pendura a escola, pendura o terno, para. Porque como pastores precisamos amar a palavra. Baldes disse o seguinte: a igreja está buscando melhores métodos, Deus está buscando melhores homens e melhores mulheres. A igreja contemporânea vive buscando métodos. Desde a década de 70 a gente vive em busca de métodos. A cada 10, 12 anos há um método diferente, um segredo para resolver todos os problemas da igreja. E desde então nós vivemos a busca desses métodos. Quando eu e você somos desafiados pela palavra a entender que Deus está buscando homens e mulheres melhores, e estes homens e mulheres melhores são forjados à luz da palavra, pastores são forjados à luz da palavra de Deus. Por isso, continuemos amando a palavra. Homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo, como é o caso de Estevão, caminham pela palavra, através da palavra, vivem a palavra, e quando chamados, quando conclamados, anunciam no poder do Espírito Santo. Que você, Júlio, como pregador, uma das funções do pastor, continue revestido pelo poder do Espírito Santo, pregando a palavra. Pastores e pastoras, presbíteros e presbíteras, quem exerce o ministério da pregação, homens e mulheres cheios de fé e cheios do Espírito Santo, à semelhança de Estevão, manejam bem a palavra da verdade, não tendo que se envergonhar. Estevão vai nos ensinar, no primeiro momento, que uma pessoa cheia de fé e do Espírito Santo conhece a palavra, tem clareza acerca da mesma e a anuncia com intrepidez. Portanto, encher-vos do Espírito não é uma opção, mas uma necessidade. Amém? Amém. Segundo lugar, além desta característica, uma pessoa cheia de fé e do Espírito Santo conhece, vive, prega a palavra. Uma pessoa cheia de fé e do Espírito Santo enfrenta as lutas e contempla a glória de Deus. Os versos 54 e 56 do capítulo 7 que nós lemos. Aqueles que buscam, como Estevão buscava e o tinha, uma vida cheia de fé, cheia do Espírito Santo, uma vida de intimidade com a palavra, certamente, mesmo em meio às lutas, contemplarão a glória de Deus. Amém? Amém. Lutas vêm, problemas vêm, dificuldades vêm, mas revestidos como este homem estava, nós teremos a capacidade, pelo poder do Espírito Santo, enfrentarmos as lutas do nosso dia a dia, sem temores, sem dúvidas, sem vacilar em muitos momentos, mas com a certeza de que nós contemplaremos a glória de Deus. Em meio às adversidades, em meio às batalhas, nós contemplaremos a glória de Deus. Como igreja que passou um tempo pandêmico e agora pós-pandêmico tem lutado, nós caminhamos como igreja crendo que nós contemplaremos a glória de Deus para o seu louvor e para a sua exaltação.
como pastores que foram se inventando e reinventando em meio à pandemia, nós podemos crer que contemplaremos a glória de Deus. Aqui no texto, os acusadores de Estevão estão com as mãos cheias, as pedras estão em suas mãos. É interessante a expressão de Lucas, e como médico me encanta, ele diz que os seus algozes brilhavam o dente, ou os dentes. Eu sou do interior do Paraná, uma região onde nós somos conhecidos como Pé Vermelho, lá no norte do Paraná, por causa da terra. E lá a gente dizia que tinha gente que espumava a boca de raiva. E aqui os algozes de Estevão estão brilhando os dentes de raiva, porque Estevão, tomado pelo poder do Espírito, Estevão com fé está pregando a palavra, e a palavra vem e ela penetra, e aqueles ouvidos, aqueles corações, ao receberem a palavra, brilhavam os seus dentes. Com as mãos cheias de pedra, eles arremessam contra Estevão. Mas o texto é encantador. Enquanto eles arremessavam as pedras contra ele, Estevão, os olhos de Estevão contemplavam a glória de Deus. Os olhos de Estevão contemplavam os céus abertos, a glória de Deus, o poder de Deus e Jesus Cristo, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. No pior momento da vida de Estevão, na hora mais dura dele, no momento de dor, de sofrimento, de angústia, de dores físicas, emocionais e espirituais, ele consegue contemplar a glória de Deus. E cá estamos nós nesta noite. Vivemos num mundo marcado por problemas, por dificuldades, por lutas. Você que veio ao templo nesta noite, você que está pela internet, é fato que nós enfrentamos lutas. Muitas delas só Deus e você conhecem. É fato que nós trazemos as nossas angústias, trazemos as nossas lutas pessoais, nós travamos as nossas batalhas entre mente e coração. Nós temos as nossas dores físicas, nós temos as nossas dores emocionais, nós temos as nossas dores espirituais, e trazemos todas elas, quem sabe você as trouxe aqui nesta noite. Como igreja, presbitério aqui representado, igrejas das mais diversas regiões, das cidades da região, seja do nosso presbitério ou de outros presbitérios, nós trazemos os nossos problemas e lutas. São problemas em casa, no trabalho. Alguns de nós aqui hoje, já pensando segunda-feira, o que será e como será. Trazemos as nossas tristezas, as nossas angústias, mas olhamos para Estevão nesta noite, e o desafio continua o mesmo para mim e para você. Cheios de fé e cheios do Espírito Santo, contemplemos a glória do Senhor. Este é o desafio. Por mais que as lutas venham, por dolorosas que sejam, nós somos chamados nesta noite a compreender que temos um Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. Me permita usar mais uma expressão. Eu fui criado no sítio e lá nós andávamos a cavalo, meus irmãos moram lá até hoje. O nosso Deus tem as rédeas da história nas suas mãos, amém? Nada lhe foge ao controle. As lutas estão aí, os problemas estão aí, as angústias estão aí, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que tem as rédeas da história nas suas mãos. E olhando para Paulo escrevendo aos Romanos, eu, Paulo, compreendo que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que o amam. Mesmo em meio ao vale da sombra da morte, mesmo em meio às intempéries do dia a dia, podemos ver a mão poderosa do Senhor sobre nós. Ela tem nos sustentado e continuará nos sustentando. A sua destra fiel continuará sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a vida das nossas igrejas. Se você correr um pouquinho as páginas de Atos dos Apóstolos, um dia Paulo e Silas estavam numa situação terrível. Haviam apanhado, tomaram uma quarentena de açoites, levados para uma prisão. Tinham tudo para praguejar, para murmurar, para reclamar, para questionar, para indagar, para chorar, para se lamentar. Mas Lucas, como médico detalhista, diz que à meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar.
Eu aprendo com esses dois homens que eles tiveram a capacidade de transformar o lugar da dor, o lugar da murmuração, num lugar de adoração. Apenas e tão somente homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo, pelo poder dos altos céus, têm a capacidade de transformar o lugar da dor em lugar de adoração. Fôssemos nós lá, depois de uma surra, com as costas ardendo, os vergões ardendo, uma cela fria, grilhões romanos prendendo, pior hora, meia-noite, você sabe que quer passar uma noite em claro quando está sofrendo. Quem de nós puxaria um cântico? Provavelmente gritaríamos, choraríamos, murmuraríamos, não quero mais saber disso. Júlio, a caminhada pastoral é gratificante. Eu tenho 46 anos de idade, fui para o seminário aos 17, assumi uma igreja aos 21, e esse ano vou para 20 e tantos anos de caminhada pastoral. É gratificante. Faria tudo de novo, para a honra e glória do Senhor. Mas é uma vida marcada por lutas. Os colegas que aqui estão, as colegas que aqui estão sabem disso. E muitas vezes uma caminhada solitária, marcada pela solidão de pessoas. Às vezes nós almejamos pessoas, mas nós não as temos por perto em muitas ocasiões. A igreja não é diferente. Às vezes ela pensa nas nossas esposas, ou as pastoras, a igreja pensa nos seus esposos. Não, mas eles sabem, eles não são pastores. A minha esposa que aqui está não é a minha pastora. E aí nós precisamos de pessoas, nós precisamos de amigos, porque as lutas vêm, as lutas são terríveis, as batalhas são enormes na vida ministerial. Mas a minha oração, Júlia, é que pela fé e pelo poder do Espírito Santo, você continue as enfrentando, pela graça e para a glória de Deus. Se você lê o Apocalipse, quando o autor do Apocalipse se refere às igrejas e aos 7 anjos, que são os líderes das igrejas no Apocalipse, o autor do Apocalipse diz que Deus os tem na sua mão direita, guardados e amparados. Júlio, a minha oração é que você continue guardado e amparado na mão direita do Deus que é Pai, na pessoa de Jesus Cristo. É o pastor que nos pastoreia, nos ensina a pastorear, e é o pastor do Salmo 23. Que você continue tendo experiências com o pastor do Salmo 23. Seja pastoreado por ele, fortalecido por ele. E quando as lutas vierem, para a honra e glória do Senhor, a semelhança de Estevão, você consiga contemplar a glória de Deus. Amém? Em terceiro e último lugar, homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo conhecem a palavra, vivem a palavra e a pregam com ousadia. Homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo enfrentam as lutas e contemplam a glória de Deus, mas também homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo vivem uma vida marcada pelo perdão. Uma vida marcada pelo perdão. O verso 60 do texto que nós lemos. Perdão nada mais é do que amor em ação. Às vezes a gente se depara com algumas definições de perdão, e aí a gente diz, não, perdão é esquecer. Não, esquecer é amnésia. Perdão não é esquecer. Perdão é amor em ação. E se você olha para a palavra de Deus, Deus nos amou imensamente. Deus nos amou incondicionalmente. E gosto da expressão de Paulo aos Romanos: nos amou quando nós ainda éramos pecadores, perdidos, sujos, abandonados na lama fétida do pecado, destituídos da glória de Deus. Mas Paulo vai nos ensinar que lá, naquela situação, ele provou o amor dele para conosco, dando o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele nos amou lá, numa situação terrível e complicada. Há poucos dias celebrávamos a Páscoa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele nos resgatou, nos redimiu, nos amou, nos perdoou. Amor incondicional, imensurável amor. Amor transformador, amor que muda, amor que alcança. Ele nos amou primeiro. E aqui nós olhamos Estevão, cheio de fé, revestido pelo poder do Espírito Santo, inundado por este amor,
colocando este amor em ação através do perdão na hora cruel, na hora mais difícil, sendo apedrejado, torturado, sentindo as pedras, as dores físicas, as dores emocionais, as dores espirituais, as dores da alma. Ele teve a capacidade de, revestido pelo Espírito, orar, interceder, e não é uma oração qualquer, é uma oração de perdão. Ele olha para os seus algozes e ele tem a capacidade de dizer: Pai, perdoa-lhes. Pai, eles são pecadores, à minha semelhança, mas risca do livro deles, se é que há, risca este pecado, não lhes imputes este pecado. Olha, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele aprendeu com quem? Com o pastor supremo, com o mestre amado, que lá na cruz, da mesma forma, ou semelhantemente, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aqui Estevão, inundado pela graça do supremo pastor, olha para os seus algozes e diz: Pai, não lhes imputes este pecado, porque ele está revestido pela fé, e está revestido pelo poder do Espírito Santo. E então ele ora pelos seus algozes, de joelhos, ele intercede pelos seus algozes. Ele aprendeu com o mestre amado que nós devemos perdoar. Ele aprendeu com o mestre amado que, independentemente da busca dos algozes pelo perdão, nós podemos e devemos liberar perdão. Nosso problema é que nós somos bons humanos. Se ele não vier até mim aqui, eu não vou liberar perdão. E a gente ainda faz oração de hipócrita em relação ao perdão. Alguém faz alguma coisa para nós e nós falamos e fazemos a oração de hipócrita. Acho que só na igreja na Tanzânia, aqui no Brasil não. Os seus companheiros de jornada, companheiros de ministério. O pastorado é, em muitas circunstâncias, uma atividade solitária, e nós precisamos de bons amigos, nós precisamos de companheiros para minorar as lutas, para aliviar as dores, para carregar junto conosco as nossas aflições, os nossos partos, as nossas angústias, amigos com os quais nós possamos dividir, que nós possamos compartilhar, nós possamos repartir o fardo. Há momentos que o fardo sozinho ele é insuportável. E nós temos ao longo da história, inclusive da igreja evangélica brasileira recente, muitos líderes que se destacaram, mas que caíram. E a conclusão é que muitos desses líderes que caíram e fracassaram é porque eles se isolaram, se encastelaram no topo das suas posições, das suas comunidades, e não se permitiram ser exortados, acompanhados, serem ministrados, pastoreados. Então, Paulo precisava de companheiros. Traze a Marco, venha logo, Timóteo, eu preciso de companhia. Essa é uma necessidade que ainda é nossa nos nossos dias. Nunca se isole, sempre busque ajuda de companheiros de ministério, de caminhada, amigos que podem abrir o coração e repartir as cartas. A segunda necessidade que Paulo está mencionando parece uma necessidade um pouco prosaica. Ele está dizendo: traze a capa. Traze a capa. Mas é interessante, ele está na prisão, o inverno está se aproximando, e à medida que os anos também passam, a gente também sente mais frio, né? Então ele está sentindo a necessidade de uma coisa bem básica, a capa. Ele não está pedindo muita coisa lá na prisão. Recentemente nós ouvimos falar de um político, um ex-governador que foi preso, e ele mandou instalar lá na sua cela, mercê de favores, né, uma TV, né, 54 polegadas e outras benesses que o dinheiro e as amizades proporcionavam. Mas o apóstolo Paulo não está pedindo nada disso. Está pedindo: traze a capa, é a coisa que eu preciso, é o básico. Não preciso de muita coisa.
que ele havia aprendido ao longo da sua caminhada, como ele expressa aos Filipenses, ele diz: eu aprendi a viver contente. Eu aprendi o segredo do contentamento. Eu não preciso de muita coisa, eu sei tanto ter abundância como ter escassez. E nesse momento o que eu preciso é da minha capa, porque aqui está frio. Coisa simples, mas ele aprendeu o segredo do contentamento, de viver com simplicidade. E esta é uma demanda, esta é uma necessidade que os pastores têm, de aprenderem a viver com simplicidade. E a terceira coisa que ele pede são os livros, principalmente os pergaminhos, né? Os livros, não sabemos exatamente quais, mas certamente entre esses livros, o livro. Os livros e o livro. Outra necessidade do pastor: cercar-se de bons livros. Os bons livros nos ajudam a pastorear, os bons livros nos inspiram, os bons livros nos ajudam, nos dão discernimento, são conselheiros, os bons livros são professores. E nós, como pastores, nós precisamos sempre estar aprendendo de bons autores, de bons livros, mas também o livro por excelência. Traz o livro, eu preciso do livro. Esse livro seja sempre a nossa companhia. E nós precisamos estar olhando para homens e mulheres que deixaram registrado os seus ensinamentos, a sua sabedoria, o seu legado, registrado em livros. E esses livros são bênção de Deus na nossa vida. Cerque-se de bons livros. Por excelência, o livro. Seja ele, o pastor Luciano já mencionou a importância do livro, como Estevão foi, um homem que conhecia o livro por excelência. Cerque-se sempre, porque ele sempre vai nos inspirar e animar na nossa jornada. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, e você siga o conselho, as necessidades do apóstolo Paulo, você estará em boa companhia. Deus assim te abençoe, hoje e sempre. Amém. Passamos a palavra ao pastor Alex para fazer as comunicações e concluir a cerimônia de ordenação. É com muita alegria que nós podemos nos reunir aqui juntos nessa noite de uma reunião solene do presbitério e marcada por muita alegria. Alegria pela vocação, pelo chamado e pela ordenação do Júnior. Deus continue abençoando e sustentando a sua vida. Uma das ações extremamente importantes nesse momento de ordenação é o termo de compromisso ministerial por parte do licenciado que será ordenado. E eu vou pedir para o Júlio vir aqui à frente para fazer a leitura. Pelo menos o seu livro é grande, né? Exato. Vou pedir para que o Júlio venha aqui à frente fazer a leitura e logo em seguida a assinatura. Eu, abaixo assinado, ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, recebo e subscrevo ex animo os compromissos ministeriais infra-especificados como exposição exata e verdadeira da minha fé e princípios, resolvo e prometo exercer meu ministério em conformidade com elas. Declaro que creio e confesso que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a qual é regra única e infalível de fé e prática. Recebo e adoto sinceramente a confissão de fé e os catecismos do Westminster como fiel exposição do sistema doutrinário ensinado nas Santas Escrituras. Aprovo
e que sustentarei o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, regulados por sua Constituição, Código Disciplinar e demais normas legais. De coração, busquei o Santo Ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo sincero de promover a sua glória. E prometo sujeitar-me a meus irmãos do Senhor, manter zelosa e fielmente, com a graça de Deus, as doutrinas do Evangelho, promover a paz, a unidade, a pureza e o progresso da Igreja, seja qual for a perseguição e a oposição que se levantarem contra mim por essa causa. E como cristão e ministro do Evangelho, serei fiel e diligente no exercício de todos os meus deveres, particulares ou públicos, e me esforçarei para adornar a profissão do Evangelho por minha conduta. Andarei com exemplar piedade ante o rebanho sobre o qual Deus me constituiu bispo, e para isso buscarei o sustento da graça de Deus. Araraquara, São Paulo, 6 de abril de 2024. Eu vou pedir para que todos os pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, presentes aqui nessa noite, que venham à frente. O Júlio estará ao centro e nós estaremos nesse momento realizando a ordenação através da imposição de mãos dos ministros e ministras, presbíteros e presbíteras, tanto do Presbitério do Oeste como de outros concílios que possam estar presentes aqui conosco. Todos aqui podemos impor as mãos sobre o Senhor eterno, Deus de toda graça e misericórdia, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai, por ter, ó Pai amado, escolhido Seu Filho para o sagrado ministério da palavra e também dos sacramentos, ó Pai. Senhor eterno, que Ele seja, por Ti, pelo Teu Santo Espírito, ungido a esta obra, Pai. Que Ele possa, Deus amado, dia após dia, no uso dos Seus dons e talentos, servir o reino do Senhor para a glória do Teu nome, ó Pai. Senhor eterno, que o Júlio seja, Pai eterno, sempre instruído e capacitado pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai, e que assim ele possa estar sempre disposto a realizar o Teu querer. Sê com ele, ó Pai, ao levantar-se aqui nesta noite, que ele se levante na força e no poder do Espírito Santo do Senhor, que o supre e o fortalece. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém. Júlio, você pode se levantar. Nós estendemos a nossa bênção a você aqui nesta noite, recebendo como ministro do Evangelho do Senhor para juntamente conosco também contribuir com o Evangelho do Senhor Jesus. Deus abençoe. Os irmãos e irmãs estarão cumprimentando também o Júlio, dando a ele as boas-vindas ao ministério.
Amém? Nós temos uma palavra nesse momento de oração. E antes do Júlio prosseguir, fazendo agradecimentos, eu queria que o Júlio fizesse uma oração. É o que nós chamamos de oração de súplica na ordenação. É o ministro recém-ordenado clamando a Deus a sua ajuda no exercício do seu trabalho. A primeira palavra do ministro, agora ordenado, é dirigida ao Senhor, que o fortalecerá todos os dias para o ministério. Se não for a graça do Senhor sobre nós, o que seria de nós? E que Deus abençoe a vida também da esposa, nesse trabalho tão árduo, mas gratificante pela graça de Deus. Então, pedir para que o Júlio ore, agradecendo a Deus, clamando a Deus, suplicando a Deus, tanto pela sua vida, quanto pela vida da sua esposa e toda a sua família. E logo em seguida você dá continuidade ao nosso culto. Obrigado a Deus pela mão do Senhor que tem me protegido durante todos esses anos de ministério, anos de busca da palavra, anos de busca do conhecimento, de levar a palavra, Senhor, àqueles que estavam ausentes da palavra, que não a conheciam. Obrigado, Deus, por poder, ó Pai, participar deste ministério tão bom, tão profícuo na nossa vida, que é o Senhor ministrando em nossos corações. Deus, eu clamo a Ti, ó Pai, para que meu ministério, Deus, seja um ministério de amor, de misericórdia, de bondade, de perdão, ó Pai. Ó Deus, que se há alguma coisa em mim para se converter, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, já trabalhe no meu coração nesse momento, ó Pai. Para que, Deus, eu tenha vida de oração, vida de jejum, vida de leitura da palavra, vida, Senhor Deus, com os livros, ó Pai, com os pergaminhos, como Paulo. Ó Deus, que eu siga o exemplo, ó Pai, de Paulo e de todos os pais da igreja. Que o Senhor, ó Deus, esteja comigo, ó Pai, em todo o tempo, porque eu sei, ó Deus, que nada, sem o Senhor eu nada sou. Sem o Senhor eu nada posso fazer, mas com o Senhor, ó Pai, com o Senhor, ó Deus, à frente, ó Deus, todos os sonhos, ó Pai, serão realizados, tanto nessa igreja como no ministério que o Senhor colocou em minhas mãos. Obrigado, ó Pai, pelas ovelhas que já estão em minhas mãos, ó Pai, mas que o Senhor me capacite, ó Deus, para que eu conduza essas ovelhas, ó Pai, diante do Senhor. Que o Senhor me capacite, ó Deus, a ministrar no coração delas com a palavra. A palavra, Deus, que é rica e eficaz e faz diferença na nossa vida. A palavra, Deus, que nos alimenta. Eu saiba, Deus, alimentar as ovelhas. Eu saiba conduzi-las, ó Deus, nos teus caminhos. Eu saiba, Deus, ministrar essa palavra de um modo, ó Pai, que ela entre no mais profundo do coração e transforme vidas, ó Pai. Continuo, Deus, agradecendo a Deus, porque eu sei, ó Pai, se não for o Senhor, o que seria de mim? Se não for o Senhor, o que seria de mim? E eu coloco tudo diante do Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Se você está aqui hoje, você faz parte da minha vida. Hoje muito, de um longo tempo, ou de alguns dias, mas você faz parte da minha vida. Eu quero agradecer a você isso. Aqueles que estão na caminhada junto comigo nessa igreja, aqueles que caminharam comigo lá atrás, que me ajudaram a conhecer um pouco a palavra, aqueles que caminharam comigo até hoje, não me deixaram. Obrigado pela minha mãe que está aqui. Acho que nunca sou eu tendo filho pastor, mas que tenho um orgulho que eu sei. Ela fala para os outros assim: meu filho é pastor, mas agora é pastor de verdade.
Obrigado pelos meus irmãos, cunhados, pela minha irmã. Que Deus continue nos abençoando. Nós vamos cantar agora o hino oficial da igreja. Eu vou pedir para você que fique de pé, cante forte conosco. Sim.